Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas a mais um Medita Junto. Oi, Augusto. Coisa boa. Boa noite. Beatriz. Giovana. Lúcia, querida. Coisa boa. Bia. Que bom. Pessoal, vou dar esse nosso tempinho aqui, né? Para o pessoal ir chegando. Vou explicando um pouquinho, né, sobre esse espaço. A gente já tá, meu Deus, há muito tempo fazendo essas lives, né? À noite, durante a semana e no fim de semana. Para quem não me conhece, eu sou Angélica Damoli, sou instrutora de Mindfulness, faço parte da equipe de professores do Centro de Promoção de Mindfulness. E esse espaço, Medita Junto, tem a proposta de ser um espaço de encontro, de oportunidade para pessoas que não conhecem a prática poder ter alguma vivência, alguma experiência, perguntar. E para quem já tem, continuar praticando, poder alimentar e nutrir a intenção e a atitude, né, de prática como iniciante sempre, vivenciando cada experiência como única, que é assim que ela é, né? Mas que a gente possa fazer desse espaço também mais um espaço de aprendizagem e de treinamento dessa nossa habilidade de presença gentil, curiosa, trazendo, desenvolvendo, cultivando gentileza com cada experiência que a gente tem, né? Então, nesse espaço, a gente sempre, comumente, a gente escolhe um tema para abordar, atrelado às práticas, né? Porque mindfulness sem a prática, sem a experiência, né, a gente não vai indo em direção ao que é realmente a prática, né? Então, a partir dessa prática compartilhada juntos aqui, a gente troca experiências e conversa um pouquinho sobre alguns conceitos, algumas bases que estão atreladas a essa prática, as suas bases teóricas, filosóficas, tá bom? Então, sempre nesse inicinho a gente faz uma prática de aterrissagem, até para o pessoal ir chegando, né? E quem já está aqui aguardando, também já vai ancorando um pouco mais a presença e retomando a nossa intenção de estar aqui juntos. Olha o Clóvis, querido, bem-vindo! E além disso, assim, é um espaço maravilhoso para rever pessoas queridas e amigos. Pra gente é um presente. Que coisa boa. Tá bom? Então vamos lá. Convidar vocês para encontrar um lugarzinho de prática. Então, sempre quem vem nas lives vai escutar isso muitas vezes, mas usem isso como objeto de prática e investigação da experiência. Boa noite, Marta. Então a gente vai fazendo essa investigação de qual lugar que a gente pode estar cuidando da gente para fazer essa prática agora. Então, sentados numa cadeira ou na almofada, deixando o cóccix um pouquinho mais elevado, se for possível, com uma almofada, ou sentados na beirinha da cadeira, tentando colocar os pés no chão. E para quem for mais baixinho, pode colocar uma almofada para poder ficar com os pés apoiados, né? E a gente vai encontrando esse lugar de quietude. Se quiser, pode fechar os olhos, se for confortável para você. Se não, pode mantê-los abertos, com o olhar repousando em algum ponto.
Inspirando, exalando ar, trazendo consciência mais refinada para as sensações existentes no seu corpo agora, que você percebe. Talvez percebendo os pontos de contato do seu corpo com a superfície que te ancora, que te apoia e te dá suporte nesse momento. O chão, onde seus pés estão apoiados. A almofada, a cadeira. Sentindo a musculatura dos seus glúteos, apoiados nessa superfície, inspirando, soltando ar, percebendo como todos os seus ossos, de acordo com a sua intenção e postura, aos poucos, a partir da sua investigação, podem ir encontrando esse ponto de equilíbrio. Inspirando e soltando ar, eu te convido a perceber qual é esse lugar onde intencionalmente tu busca uma postura digna, atenta, altiva, presente. E ao mesmo tempo relaxada, deixando que a gravidade atue sobre os músculos do teu rosto, teus ombros, braços, mãos. E a cada respiração, tu vai encontrando esse lugar onde a tua cabeça aponta para o céu e o teu cóccix, teu quadril, está ancorado, enraizado na superfície que te apoia. Percebe como é estar consciente das sensações corporais agora. Inspirando, exalando ar de forma profunda, talvez 1 ou 2 vezes. Você pode intencionalmente deixando que a sua musculatura suavize alguma tensão existente. Deixando que a respiração abra espaço perceba os movimentos que a respiração traz no seu corpo e as sensações que surgem dessa respiração, de cada ciclo, a cada momento. O que está presente em seu corpo agora? Que sensações percebe aí? Toque das mãos em outras partes do corpo, braços, roupas, tocando seu tronco. Talvez possa perceber o alinhamento do seu pescoço, se pode descer um pouquinho o queixo, ou se está bem assim como está. Inspirando e soltando ar, momento a momento. Eu te convido agora a ampliar um pouquinho a sua atenção, observando também alguma
emoção existente, algum sentimento, o que habita a sua experiência agora. E se de alguma forma, com curiosidade e abertura, sem julgamento do que surge na mente, pode perceber se de alguma forma esse sentimento reverbera em seu corpo agora. Sentindo. E no próximo ciclo de respiração, eu te convido a abrir a atenção para o que existe em sua mente agora. O que habita sua mente nesse momento? Pensamentos, imagens, histórias, descrições como você se percebe agora, talvez. Ela está agitada, está mais calma. E simplesmente observe. E eu te convido aos poucos a ampliar a sua atenção para todo o seu corpo sentado aí, nessa postura que escolheu. Espalhando a atenção do topo da cabeça por todo o corpo, descendo até os pés. Bem como dos pés à cabeça. Abrindo ainda essa atenção para os sons ao redor. Inspirando e exalando o ar a cada momento. Contemple a sua experiência agora, como ela é. Pois ela é única. E com uma ou duas respirações mais profundas, eu te convido a ir encontrando um final para essa pequena prática. Observando esse processo de transição e ao seu tempo, ao escutar ao sino, pode ir dando movimento ao corpo e abrindo lentamente os olhos, se estiverem fechados. E cada uma pode perceber se precisa fazer algum movimento, algo que possa te trazer cuidado. Talvez emitir algum som, respirar mais fundo, movimentar o corpo. E mesmo nesse movimento, ainda com essa experiência ecoando no nosso corpo, eu te convido a colocar aqui algo que chamou a tua atenção, talvez
uma palavra, uma frase que possa representar um pouco, nesse momento, essa experiência. Que nome você daria para essa experiência que acabou de vivenciar? Leveza, obrigada, Augusto. Nesse momento, coração batendo. Hoje foi confuso. Peito querendo libertar o poder que dei a duas pessoas. Libertar e de repente achei um caminho. Obrigada, Marta. Uma pausa bem oportuna, o Clóvis trouxe. Caminho. Uhum. E olha como é interessante, né? A gente quando traz essa questão de trazer uma palavra ou algo que represente a experiência, para muitos de nós aqui pode ser uma palavra que traga o processo, para outros um pedacinho dessa experiência que teve tantos nomes, tantos ritmos em, sei lá, 5, 10 minutos de prática. Me observando, difícil ficar no hoje. Obrigado, Thaís. E o que a Thaís traz aqui é bem legal para a gente poder abrir um pouco mais o tema que a gente vai trabalhar hoje, que é mindfulness no dia a dia. Né? Por quê? Semana passada, na quinta, eu abordei para quem estava aqui o tema sobre autocuidado e estilo de vida. E a gente conversou um pouco sobre esse processo que muitas vezes a gente entra de superatividade e depois subatividade, né? De às vezes ultrapassar os nossos limites, de não perceber o quanto eu me movimento, a forma que eu caminho na vida para que seja que eu encontre esse equilíbrio, né? E muitas vezes, ultrapassando esses limites, a gente entra num processo de cansaço grande, que muitas vezes até nos paralisa e nos obriga, através do corpo, através das experiências desagradáveis e difíceis, a parar mesmo. E aí isso entra num ciclo de culpa, de frustração, porque a gente se dá conta que talvez, né, a gente não estava consciente de como agir no dia a dia, ou às vezes até de forma consciente a gente faz isso. Vou ampliar, porque até compartilhei um exemplo aqui de que, tipo, bom, eu quero me dedicar a isso e eu vou ficar um pouco mais, só que foi algo que tu escolheu por imediatismo, né? E quando vê, tu te dá conta que aquilo depois tem outros efeitos aí. E, e a partir desse tema, ainda fiquei com vontade de falar um pouco mais e a gente praticar juntos a questão do mindfulness no dia a dia. Bom, ok. Essa prática pode nos ajudar a partir dessa consciência e da vivência de cada atividade, de cada experiência, como a gente está fazendo aqui, no respirar, no perceber a agitação, perceber a dificuldade de, como a Thaís trouxe, né, de concentração, de dispersão. Estou usando outras palavras, mas um pouquinho que ela trouxe. Qualquer coisa tu fala, tá, Thaís? E essa é a nossa vida real, né? O que eu quero dizer com isso? Essa, Thaís, é a tua experiência desse momento. Ao mesmo tempo que alguém traz aqui que percebeu leveza, que percebeu talvez calma, outras pessoas vão perceber a agitação, a mente tendo ataques de futuro, como tu diz aqui, né? Planejando o amanhã. Uhum. Sim, obrigada, Helena. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Oi, Marina.
Que bom te ver aqui. Uhum. A Thaís trouxe aqui, ó, com as práticas de Mindfulness estou me dando conta que não sei não fazer nada. Achava que sim, mesmo não fazendo nada. A mente fica no planejamento do amanhã. Quero te convidar a investigar um pouquinho mais isso a partir do que a gente vai conversar aqui hoje, tá? E a partir da continuidade das práticas. Por quê? O fato da gente pausar, praticar e perceber que, entre aspas, o não fazer nada, a gente encontra a mente lá no futuro ou encontra julgamentos, ruminação sobre o passado, cada um tem a oportunidade de observar talvez padrões que estão presentes na nossa mente, no nosso dia a dia. E ao mesmo tempo investigar se esse processo, tu já pode até fazer isso agora, Thaís, de perceber quando a tua mente está lá no futuro, como é que teu corpo fica, né? O que acontece com ele quando tu percebe a tua mente lá? E qualquer um de nós aqui, aonde a gente perceber a nossa mente, né? E quando eu percebo isso, que emoções estão presentes? Muitas vezes a questão do, não sei se é a tua experiência, né? Mas geralmente é, e percebo isso em mim, quando eu tô com a mente muito, os pensamentos agitados em relação ao processo do que vai acontecer amanhã, né? Amanhã, num futuro próximo ou mais distante, geralmente isso está mais atrelado a sentimentos, ansiedade, né? Como medo. E ok sentir isso, ok perceber. A questão é, e acho importante trazer aqui, não é que o mindfulness vá dar conta de tudo, não vai dar. Ela é uma prática que, com o cultivo diário, com o processo de colocar, de começar às vezes, e o diário não é talvez 15 minutos, 20 minutos, 30. Para quem está iniciando, às vezes é 1 minuto, é 5. Poder fazer esse processo aos poucos, poder trazer a atenção para o seu corpo, para as sensações, para o movimento, já é um caminho. Alguém trouxe aqui como caminho, já é um processo. Né? Então, fazer esse convite para cada um de nós de se perceber, talvez até exercitar o agradecimento e eu se dar conta de que, bom, eu parei para me observar. Seja ao fazer isso, encontrando sensações, pensamentos, emoções agradáveis ou desagradáveis. E a partir dessa consciência, poder fazer escolhas em direção ao que pode te fazer bem. Né? Muitas vezes, aqui como eu não vejo vocês, a gente não tá trocando, falando, assim, né? É mais pela fala, mais pela escrita, então agradeço muito essas partilhas que vocês trazem aqui. Às vezes a gente precisa de ajuda de profissionais, da psicologia, da psiquiatria, para poder olhar se esse nível de ansiedade ou agitação dos pensamentos, ou esse processo, ele está atrapalhando muito no meu dia a dia. O mindfulness ele vem como um recurso para nos ajudar nesse processo e para viver melhor, para poder descobrir o que faz sentido para a gente. Né? E com certeza ele contribui com a prática regular nesse processo de autocuidado e descoberta. Né? Clóvis passou aqui, depois da percepção era um certo mecanismo de autossabotagem. Desculpa, Clóvis, passou aqui, eu não consegui ler todo. Quando se transforma em mais uma ruminação mental, armadilha. Trazer a coisa dos pensamentos, né? Obrigada. Então, eu vou continuando aqui falando sobre o tema de hoje, que é o mindfulness no dia a dia, tá? Como a Thaís trouxe, e outros colegas aqui também trazem, acho que ela que trouxe hoje mais, tipo assim, essa questão de, às vezes, a gente pegar e perceber que a gente foi praticar,
falando da prática formal, né? Bom, vou sentar agora para praticar 5 minutos, 10 minutos a atenção focada, por exemplo, na respiração. E me dou conta que a mente vai para o futuro, vai para o passado. E aí talvez eu perceba agitação no corpo, alguma emoção presente. E, gente, não tem nada de errado nisso, né? E isso é uma coisa muito libertadora e legal de poder perceber. Porque é essa própria prática. É isso que a gente está fazendo. Provavelmente, a gente está tendo uma oportunidade de entrar em contato com isso. Porque quantos de nós, se não todos nós, por longo tempo, e por momentos a gente faz mais isso ou menos, o que é isso? A gente se envolve em atividades do dia a dia, seja relacionado ao trabalho, a tarefas, a expectativas, a coisas que a gente coloca pra gente como algo que é muito importante para viver bem, para alcançar a felicidade, para em direção a algum propósito, algo que a gente percebe como importante para nós, só que a gente não se dá conta às vezes desse caminho, ou não percebe a partir do corpo e das emoções como que isso está acontecendo. E se a forma que eu estou caminhando em direção a isso, ela está equilibrada ou não. E quando eu trago aqui a questão do mindfulness no dia a dia, a gente vai ampliar não para as práticas formais. Elas são ferramentas importantíssimas e que vão cultivar e vão desenvolver essa habilidade de presença gentil, cuidadosa, de atenção focada no corpo, nas emoções, no pensamento, mais aberta, né, da questão dos fatores, das experiências externas, das sensações e processos internos, ok. Só que essa habilidade que a gente faz quando escuta um áudio, né, quando a gente senta para praticar, a principal não, né? O principal objetivo dela é que a gente possa levar isso para o nosso dia a dia. Ou seja, quando eu estou tomando meu café, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou no dia a dia estressada, quando as coisas, principalmente eu estou indo uma direção, acontecem de outra, quando. E nesses momentos, assim, eu poder perceber que, tipo, opa, eu estou agindo de forma automática, ou seja, a partir de pensamentos, de avaliações, de julgamentos, e não parei para perceber se essa é a necessidade do meu corpo, se isso está atrelado ao meu autocuidado. E quando eu falo autocuidado, agora até me lembrei, não sei se vocês viram essa semana, mas já vou deixar a dica aqui, o vídeo do Gregório, né, o Greg News, ele fala sobre a questão da modinha, né, da coisa, e eu achei muito assim, ó, um tapa de luva em muitas coisas, e me fez repensar também, da questão do autocuidado, né, de que autocuidado a gente está falando. Né? Quando eu me refiro aqui ao autocuidado que a gente traz no Mindfulness, depende, tipo, até olhar pra gente, que autocuidado a gente está falando. É a partir de uma atitude de compaixão, né? Ou seja, que vai vir tanto a partir do teu olhar de dar cuidado a ti mesmo, de acolher o teu sofrimento, de perceber que tu sofre e fazer algo em direção a isso. E a partir disso, a partir dessa consciência, a gente pode ter maior empatia, mais habilidade de poder perceber que o outro sofre também. E tanto dar esse cuidado quanto receber. Né? Então, quando a gente se refere aqui mesmo da questão do autocuidado, é muito importante a gente olhar para isso também na prática, por isso ampliar para o dia a dia. Será que essa minha prática, esse meu processo de trazer o mindfulness, né, essas habilidades, esse processo de estar presente, ele está muito focado na minha própria, na minha experiência como se fosse só eu? O que eu quero dizer com isso? Nós somos seres relacionais com outras pessoas, com o ambiente, com o processo. Como que é isso para mim? Como eu me percebo comigo mesmo, da pele para dentro, e como que os fatores externos interferem nisso também. E da mesma forma, o jeito que eu escolho me relacionar com o que está fora reverbera no que está dentro.
Isso faz sentido para vocês? Acho que é legal vocês irem compartilhando algumas coisas aqui que vão ajudando para mim poder falar um pouco mais e também para ir em direção às necessidades de vocês. Então, muitos não, todos os protocolos trabalham esse processo durante, por exemplo, os programas de 8 semanas, de sempre a gente dá como tarefa, né, nos grupos, o praticar no dia a dia, ou seja, como é que tu te alimenta no dia a dia? Será que é possível levar essa atitude de presença curiosa, gentil, investigando com curiosidade as sensações do corpo, as emoções, o pensamento que surge quando eu estou me alimentando? Quando eu estou tomando banho? Quando eu estou arrumando a cama? Quando eu estou conversando com alguém? Né? Trazer essa intenção para além de quando a gente senta na cadeira ou na almofada para fazer a prática formal. E sim fazer de cada ação do dia a dia uma oportunidade de prática. Né? O Augusto trouxe aqui que está fazendo o curso de compaixão com a Vivian e as práticas informais têm sido muito interessantes no meu dia a dia. Obrigada, Augusto. Sim. As práticas formais, elas são ferramentas que vão desenvolvendo essa habilidade, óbvio, como o exercício físico. Quanto mais eu praticar, eu fazer essa investigação, mais fácil vai ser de eu acessar isso no dia a dia. Mas a gente pode sim desenvolver e cultivar essa habilidade no dia a dia. E aqui esse é o convite que eu estou fazendo para vocês. Né? De perceber nesses processos no dia a dia. Será que eu boto pausas no dia a dia? E isso é uma das ferramentas que eu queria trazer para vocês. É possível sim poder talvez colocar no timer do relógio, talvez botar no silencioso para vibrar, fazer algumas marcações durante o dia que possa te lembrar de pausar, para fazer aquela prática que a gente fez semana passada, ou que vocês já fizeram em outros espaços, de bom, vou parar para perceber o meu corpo, sensações, pensamentos, o que está aqui, para fazer um movimento consciente, para focar a atenção na respiração e a partir dali continuar as atividades. Né? E isso faz diferença, né? Para poder ter essa percepção maior, mais ampla de como tu tá naquele momento. Acho fácil quando estou fazendo alguma tarefa ou me alimentando, mas ao parar eu acho mais difícil. Que legal isso, Helena, de trazer. Esse é um processo que acontece com muitas pessoas também. Alguns trazem um processo diferente, por isso que a experiência é única, isso é muito legal, de tipo, eu consigo trazer essas habilidades, ou como é que eu acho muito engraçado isso, que eu já me vi fazendo isso várias vezes, de dizer assim, eu consegui fazer a prática agora. Né? Eu consegui, fiquei aqui porque eu foquei minha atenção na respiração, nas sensações do corpo, foi tal. E aí, ok, né? Mas esse relato é tão importante quanto alguém que me diz que ficou com a mente agitada ou que percebeu irritação, raiva de estar ali naquela postura, naquela posição. Assim quanto outras pessoas trazem a coisa, não, para mim eu pratico só informal porque o formal não dá, porque não dá eu não consigo, né? E eu acho muito legal, não sei se a Dani tá aqui ainda, mas isso é um ensinamento que sempre ficou para mim, que era tipo assim, eu me lembro quando eu fiz o programa a primeira vez, eu dizia, não sei qual era a prática, mas que eu gostava muito, acho que era da respiração até, que eu gostava muito daquela prática. Então aí eu pegava e fazia a maioria das vezes aquela prática, né? Porque a outra lá eu não gostava muito. E ela dizia, quando vocês acostumarem com uma prática ou quiserem sempre fazer a mesma, experimentem fazer principalmente, né? Ou tanto quanto essas que vocês têm desafios. Porque é aí que a gente vai aprendendo a lidar com o que está presente, né? E aí tu vai percebendo que tanto a vivência, a experiência agradável ou desagradável, é uma oportunidade para a gente trazer essa atitude de mindfulness. Né? E isso que faz a gente ter flexibilidade psicológica,
E a flexibilidade psicológica já me veio algo na mente, de tipo, da flexibilidade de que a gente pode levar intencionalmente o nosso corpo em movimento, cuidar dele, alongar. Então, a respiração, perceber como tá a cada momento, a cada situação, os movimentos conscientes, né? Alongamento, mexer o corpo, perceber o que está sentindo, né? E a prática no dia a dia, em cada ação, na fala, no comer, no sentar, no se observar, elas são presentes o tempo inteiro. E a gente pode acessar elas a qualquer momento. Né? Deixa eu ver aqui algumas coisas que eu botei para vocês. Ah, outra coisa aqui, também como recurso para o dia a dia, é se dar conta também de mudar de atividade. Né? Eu falei aqui em relação aos áudios, mas, por exemplo, às vezes a gente entra no automático de ficar fazendo uma atividade por longo tempo. Por exemplo, hoje, quase todos nós que não trabalham, por exemplo, no campo direto com o paciente, na saúde ou nessa função do Covid, está trabalhando em casa, né? Mais tempo em casa e no computador. Quantas horas cada um de nós fica no computador sem parar? E levanta quando o corpo já está gritando para fazer um cafezinho, para fazer alguma coisa, para até alongar, né? E sabendo, isso que é o mais louco, né? Provavelmente a maioria que está aqui na live é profissional da saúde, né? E as outras pessoas que não são podem olhar para si mesmo e talvez até eu mexo no coisa do dar um beijinho no ombro, assim, né? Ou se acolher e se agradecer que vocês não estão sozinhos. Porque a galera que trabalha na saúde, né? Meu Deus, a gente fala tanto em prevenção e autocuidado e a gente está fazendo isso? E por esse foi o motivo de falar na semana passada sobre equilíbrio, né? E como o Mindfulness contribui nisso e também hoje, né, trazer mais para essa questão do dia a dia, aonde a gente pode levar essa atenção. Né? Então, um outro recurso que eu trouxe aqui, que eu falei um pouquinho, mas quero trazer um pouco mais, é a questão do marcar o passo. Quem usa esse termo também é a Vidya Mala, né, que é uma estudiosa do mindfulness, fez uma adaptação e criou o protocolo para dor crônica, né, da Breathworks. E então ela traz muito assim, bom, a gente falou um pouquinho na semana passada, qual o ritmo? Qual o ritmo que eu posso estabelecer para perceber que eu estou tendo esse autocuidado? Bom, eu só vou conseguir estabelecer esse ritmo se eu colocar a intenção de pausar mais vezes. Né? Quanto tempo eu fico sentado no computador que o meu corpo começa a doer muito? Tá, beleza, percebi que é depois de 40 minutos. Quem sabe então eu posso perceber e parar um pouquinho antes e fazer essa pausa e depois voltar. E dentro dessa pausa, o que eu vou fazer nessa pausa? Porque muitas vezes a gente pausa e talvez essa pausa venha um monte de pensamento, por isso que é o legal de olhar. E se a gente levar essa intenção de forma mais curiosa, com a mente de principiante, isso é curioso. De perceber assim, olha só, eu parei um pouco aqui e já tô me culpando de que eu não tô lá. Eu não vou conseguir acabar essa atividade. Não sei quem é que tem essa mente, né? Sei de onde eu tô tirando esses exemplos. E aí, tu te dá conta de tipo, bom, tá, mas então o que eu vou botar nessa pausa? Às vezes 5 minutos a gente não sabe pausar. Então o convite aqui é, por exemplo, bom, pega quanto livro, meu Deus, a galera, assim, quanto livro de poema, de leitura, ou uma música, ou um rock, ou algo que te mexa, que te dê alegria, né? Então eu quero trazer aqui a questão das atividades prazerosas. O que te faz bem no dia a dia? Né? O que pode te ajudar? Então, bom, é uma música aquela que eu gosto de ouvir, ou vou ver me falaram num cantor novo, manda uma mensagem para alguém e diz assim, tem alguém aí para me indicar de música e tal, e nesse intervalo, bota essa música para escutar, né? O Augusto disse, é permitir-se pausar nesse momento desafiador, mas muito importante. Sim, sim. E como tem crescido essa coisa de que, por exemplo, eu tô em casa, então tem
principalmente na questão acadêmica, ou dependendo vocês, né? Eu sou professora de educação física e tô no processo de fazer o doutorado, de escrever e tal, mas vocês que atendem pela internet, né? Então, assim, meu Deus, é um caso atrás do outro, o número aumentando e tal. Tá, e aí? E qual o intervalo de vocês? Qual é esse espaço, né? Para alguns. Então, o convite agora é a gente fazer uma dessas práticas, tá? Entre essas que a gente acabou de falar um pouquinho, que eu acabei de dizer para vocês, de como levar para o dia a dia, então, trazendo de novo, retomando. Levar algo prazeroso para o dia a dia, né? Alguma atividade que te faz bem, que seja nutritiva, que tu goste, né? Parar e fazer mais intervalos. Esse parar e esse intervalo é dedicar esse intervalo com atenção plena. Tá? E essa pausa pode ser segundos, minutos e pode acontecer até durante a própria prática, que a gente se perceba enquanto está vivenciando ela. E o mudar de atividade inclui experimentar coisas novas para poder fazer novos caminhos neurais, novos caminhos que a nossa mente possa aprender, e isso vai fazer com que a nossa atenção fique mais afiada, né? E vai trabalhando essas habilidades. E isso inclui, principalmente para quem tem dor crônica, mudar de postura, mudar de lugar de trabalho, principalmente agora que a gente está em casa, né? Muitos de nós estão mais tempo em casa. Uhum. Então tá, é isso. Descobrir em cada momento aonde existe oportunidade de praticar. Aonde será que existe oportunidade de praticar? Né? A gente fala um pouquinho disso depois. Vamos lá? Então eu vou convidar vocês para a gente fazer uma prática agora, que vai ser olhar para alguma situação prazerosa do nosso dia a dia e experienciar ela a partir da nossa prática aqui sentados. Sentados, sentados ou até em pé, se alguém tiver vontade de fazer isso de pé, tá bom? Então vamos encontrando de novo esse lugarzinho de prática. Vou trocar aqui o celular de lugar para poder fazer uma coisa. Então vocês podem ir encontrando essa postura novamente. Fechando os olhos, se for confortável. Ajustando o corpo. E eu convido que cada um de nós, agora, alguma situação do nosso dia de hoje que foi prazerosa. Inspirando, exalando ar, sentindo o nosso corpo, ancorados, sentados aonde estamos. E a gente pode trazer à mente situações do nosso dia a dia, deixar que esses pensamentos, imagens, memórias fluam. E por esse período eu te convido a escolher alguma situação que tenha acontecido que você considera gratificante, agradável. O que aconteceu de agradável no seu dia hoje? Talvez falar com alguém que você ama, que é importante para você.
talvez alguma notícia que você tenha recebido que foi agradável. Talvez até um banho quente. Uma comida saborosa. Uma conversa. A presença de alguém que mora com você. Alguma mensagem que tenha recebido. Ter conseguido, ter feito algo, finalizado algo que você gostaria, ter dedicado um tempo a algo que é importante para você e que foi agradável. E eu te convido a escolher essa situação. E nesse momento, aqui, sentado, sentada, entre em contato da melhor forma que puder com essa experiência. E eu te convido a observar se você percebe algum sentimento presente quando vivenciou essa situação agradável. Se de alguma forma seu coração foi tocado por ela. Inspirando, exalando o ar, sinta a partir dessa lembrança um pouco do que esteve presente nessa experiência. Como é viver essa sensação agradável? Que sentimento, que emoção talvez pudesse estar presente nesse momento? Inspirando e exalando ar, aos poucos eu te convido a perceber como seu corpo está nesse momento, ao relembrar essa experiência agradável. Talvez você possa relembrar como se sentir e também perceber agora que sensações existem no seu corpo ao perceber que vivenciou essa situação agradável no dia de hoje. E se existe alguma região do corpo onde você percebe maiores sensações. Ou no corpo inteiro. Inspirando e exalando ar. Conscientes dos sentimentos, sensações do corpo. Eu também te convido a observar pensamentos que surgem. Surgem agora ou até pensamentos de lembranças do que surgiu naquele momento. O que você pensou quando vivenciou essa situação agradável?
atrelado a esses sentimentos, sensações, o que surgiu em sua mente? Talvez se permitindo saborear essa experiência como um todo. A partir dessa lembrança, dessa situação agradável, que agora, de alguma forma, você também tem a chance de pensar de uma forma diferente. E eu te convido a, nessa cena, observar a sua experiência nesse momento. Corpo, emoções, pensamentos. E eu te pergunto, e me pergunto também, observando essa experiência a partir do seu corpo, do seu coração e da sua mente, o que você aprendeu com essa experiência? O que você pôde aprender com essa experiência agradável que vivenciou hoje? E abra sua mente para que surjam pensamentos. Não há resposta certa ou errada. Mas talvez perceba em seu corpo ou na própria emoção. O que você aprendeu nessa experiência agradável? Qual ensinamento eu posso ter? Qual aprendizagem eu posso ter a partir dessa experiência agradável que tive hoje? E inspirando e exalando o ar, eu te convido a espalhar a atenção por todo o seu corpo. E ao seu tempo pode ir finalizando essa prática. Abrindo os olhos. Então, pessoal, como é que foi entrar em contato com essa experiência agradável? Quero ouvir vocês. E também o que vocês aprenderam. Como é que foi a experiência de, a partir dessa lembrança, poder talvez experienciar um pouquinho do que aconteceu lá atrás, né? E a gente pode levar curiosidade para essa experiência também. Ela foi a mesma? Como foi? Será que é possível a gente encontrar
como o Luiz trouxe aqui, a sensação de aconchego ou outras sensações que vocês experienciaram aí. Lembrando que às vezes a gente também pode não encontrá-las ou encontrar sensações desagradáveis também. E tudo bem. Sentir que sou amada foi melhor. O que foi melhor, Débora? Entender um pouquinho uma experiência corporal, uma emoção, ou do que a outra prática. É para a gente poder investigar, tu investigar e a gente também poder investigar a nossa própria prática. A ideia de como é bom aprender. Sim. E como que eu me relaciono com as sensações agradáveis, né? Talvez olhar um pouco para isso. Dependendo da forma que a gente se abre para essa experiência, ou se a gente coloca a intenção de realmente vivenciar, o quanto de potência a gente tem para desenvolver essa habilidade de gentileza, de amorosidade, de cuidado. Essas atitudes de mindfulness em coisas do dia a dia. Olha que legal, a Débora trouxe o que fiz e pensei naquele momento. Pude refletir agora. Legal. E isso é muito legal é claro que a experiência de viver isso, essa situação agradável, ela foi uma naquele momento, né? Que é diferente de agora. Mas o quanto a gente pode experienciar também a partir dessa lembrança. E talvez até amplificar a valorização disso. E se dando conta de que se essas experiências têm valor para cada um de nós, se foram agradáveis, se foram, como eu vou dizer, nutritivas para a gente, prazerosas, o que elemento que teve aqui que permitiu que a gente entrasse em contato com isso? E é esse o convite que eu queria que vocês levassem, né? De colocar esse tempero de intenção de vivenciar com mais atenção plena esses prazeres do dia a dia, essas situações agradáveis. Helena, a live vai ficar gravada ali no CPM, tá? E depois a gente bota no YouTube também. Então dá para te fazer a prática depois, tá bom? Então, pessoal, esse é o convite, tá? Que a gente possa colocar essa luz da atitude, do cuidado para as nossas atividades no dia a dia e poder olhar com esse situações agradáveis de uma forma mindful. As situações agradáveis nos dão energia, bateria, agora eu vou dizer que até isso que acabou, né, e me fez lembrar disso, para vivenciar também as dificuldades do nosso dia a dia. Né? Saber que a gente tem muita coisa legal que acontece aí no nosso dia. E também é um exercício que a gente faz e que pode ser cultivado. E que traz muitos benefícios. Porque o nosso cérebro já está bem acostumado a poder focar o nosso olhar nas situações difíceis, né? E a julgar e avaliar tudo que a gente vivencia. Então o convite aqui é para a gente vivenciar muita coisa boa, detalhes que às vezes a gente não dá importância no nosso dia a dia. Tá bom? Obrigada por estarem aqui, por praticarmos